Graça e paz da parte do nosso grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Eu fiquei de gravar um vídeo da última pregação que eu fiz na igreja agora e vou aproveitar para poder mandar para alguns grupos na qual eu faço parte e alguns amigos. Então tá ali na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo vai escrever assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Em primeira instância, quando a gente lê esse capítulo aqui de Paulo, escrevendo a seu discípulo Timóteo, a gente tem a impressão de que o apóstolo Paulo está falando de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que estão no mundo. Porém, quando a gente lê aqui no versículo 4, ele fala o seguinte: aqui no finalzinho do versículo 4, ele fala o seguinte: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A gente nota que o apóstolo Paulo está falando de pessoas que conhecem a Deus. Ele está falando mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então a gente entende que eles também conhecem a Deus. Ou seja, porém, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos do próprio Deus. E no versículo 5 ele disse: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Então, o apóstolo Paulo, preocupado com a mentalidade, a gente nota que o apóstolo Paulo, em toda a carta de Timóteo, de 1ª, 2ª Timóteo, a gente nota que o apóstolo Paulo, ele se preocupa em manter a mentalidade de Timóteo sã, Timóteo ligado nas coisas que estão acontecendo. Então a gente percebe aqui, quando você lê todo o capítulo dessa carta, do capítulo 3 de 2 Timóteo, você nota que o apóstolo Paulo está falando de pessoas que surgem dentro da igreja e que podem manchar a mentalidade de um filho de Deus. Ele está dizendo, e isso vai ser difícil, Timóteo. Ele está dizendo no versículo 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, é importante que a gente saiba que ele está dizendo não apenas de pessoa, não apenas de pessoas que estão lá fora, mas de pessoas que vão aparecer dentro da igreja. Eu entendo que pessoas que estão dentro da igreja não é aquela igreja, simplesmente aquela igreja local, onde aparece alguém contaminado ou de mentalidade, alguma coisa assim. Mas a igreja em geral. A gente sabe que dentro da igreja vão aparecer pessoas que vão se corromper. Então, de maneira que o próprio apóstolo João ele fala, eram dos nossos, mas não permaneceram conosco, porque se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. Então eu entendo que essas mentalidades que vão se corrompendo, elas vão saindo de dentro da própria igreja. Eu não acredito que pessoas permanecem doentes dentro da igreja, com mentalidades malignas dentro de uma igreja, por exemplo. Mas eles saem dali da igreja. Eu acredito que por exemplo, uma fruta quando ela está podre, ela não fica no meio de outras frutas. Quem cuida das frutas que estão boas, vai tirar aquela fruta que está podre e vai colocar para fora para não contaminar aquela fruta. Então eu não acredito que uma pessoa com mentalidade diabólica, mentalidade maligna, fica dentro de uma igreja boa por muito tempo. Ela não consegue permanecer ali, porque ela vai ser desmascarada, né? A boa árvore a gente conhece pelos bons frutos, e a árvore má a gente conhece pelo mau fruto que ela produz. Então quem cuida do rebanho, quem cuida do aprisco, o pastor das ovelhas, ele vai tirar dali, né, o pastor, o ser humano comum, ele vai tirar aquela pessoa que está manchando a mentalidade
dali do meio para poder não contaminar o rebanho. Então eu não acredito em pessoas que ficam endiabradas dentro da igreja com intenção de derrubar o pastor por muito tempo, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, foge também desses, toma cuidado, você que já é convertido, porque vão surgir pessoas com a mentalidade nos últimos tempos tendo aparência de piedade. Então não é apenas de pessoas que são do mundo que vão ter esses tipos de comportamento. Elas surgirão dentro da igreja, infelizmente elas surgirão. É só nós lermos a Bíblia que a gente vai ver isso com uma certa facilidade até. E eu tenho atribuído isso à internet. Por que eu tenho atribuído isso à internet? Eu assisti um documentário há alguns dias atrás, eu tenho estudado a respeito de um documentário de uma psicóloga cristã, ela dizendo que tem uma junta de psicólogos, essa pessoa, essa psicóloga que explica, é uma psicóloga cristã, como eu já falei, e ela disse que existe uma junta de psicólogos trabalhando uma maneira de como viciar as pessoas na internet, de como influenciar as pessoas que mexem com a internet. A própria psicologia, a própria psicóloga e a psicologia está sendo usado com esses fins de começar a deturpar a nossa mente. E a gente não percebe. Esse é o perigo, grava isso. Nós não estamos percebendo o quanto a internet está nos educando, o quanto a internet está nos desconfigurando. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não se permita se desconfigurar, não se permita se desconfigurar aquilo que Cristo configurou em você. Então a internet, Satanás ele é muito inteligente, Satanás ele é muito, muito esperto. Eu acho que Satanás ele é um mestre muito inteligente. Então, ele tem usado outros meios. Antigamente, qual era do diabo antigamente? Antigamente, Satanás queria derrubar alguém. A gente estava muito Satanás usar as pessoas de uma tal forma que as pessoas falam assim, poxa, fulano de tal caiu, fulano de tal já não está mais na igreja. Mas o que Satanás ele tem feito nos últimos tempos? Ele tem levantado o ego das pessoas através da internet, tem levantado discussões, as pessoas perdendo tempo com discussões através da internet, as pessoas tendo um alto orgulho de si mesmo através da internet. Outro dia eu abri a internet e olhei lá uma pessoa postando amando muito a nós, me amando bastante aqui, a pessoa falou. Porém, a gente sabe que a Bíblia diz o seguinte, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Antes de Jesus, antes da vinda do Cristo, na verdade, o homem já se amava. O homem ele tem o hábito de se amar, né? Já de se gostar de si mesmo. Mas é como se Jesus dissesse, agora, a partir de mim, você não vai somente amar a Deus sobre todas as coisas, mas vai fazer aquilo que você já tem feito. Você vai se amar, mas vai trazer o próximo a essa mesma condição de amor na qual você se olha. Mas o que Satanás tem implantado? Amai a si mesmo. As pessoas adoram colocar na internet. Antigamente ela não usava desse meio. Mas agora as pessoas usam desse meio para poder provocar inveja nas outras, para poder aparecer, para se inchar de auto-orgulho. Isso são sementes malignas. É uma forma que Satanás tem feito, mas as pessoas elas não têm percebido. Então, como a psicóloga ela fala nesse documentário, eu achei muito interessante, que a internet já tem influenciado de tal forma que essa massa cinzenta do nosso cérebro que a gente usa para poder raciocinar, ter um pensamento lógico mais rápido, a internet está tendo capacidade de diminuir essa massa de inteligência. A impressão que a gente tem é que os jovens vão ficar mais inteligentes por causa da internet, raciocinar mais rápido. É um engano, diz a psicologia. É um engano terrível. E a gente nota no comportamento dos jovens. Os jovens eles estão mais inteligentes? Pergunto eu para você. Se os jovens eles têm sido mais inteligentes. Não.
Os jovens têm sido mais desobedientes. Os jovens eles mexem mais na internet não para pesquisar algo que vai preencher ele com verdadeira sabedoria, mas com coisas que têm feito com que eles pensem mais em si mesmos, em postar fotos e coisas semelhantes a essa. Essa psicóloga disse uma coisa muito interessante, que nós vamos ouvir uma palavra no futuro chamada alexithymia, né? Que é ALEXETHYMIA. O A significa não consigo nessa palavra. Significa não. O A significa não. E lex significa consigo. E timia, compreender o sentimento do outro. Alexithymia significa não consigo compreender o sentimento do outro. Foi o que ela disse, que futuramente nós iríamos ouvir muito a respeito dessa frase, alexithymia. Ela é uma palavra de origem grega, essa palavra. E não dá para duvidar quando a gente percebe o comportamento net dos últimos tempos. Não dá para duvidar. Eu creio que os pequenos detalhes, eles fazem muita diferença. E quando eu preguei isso daqui, eu peguei com um certo cuidado, e os pequenos detalhes fazem muita diferença. Parece que não, mas os grandes detalhes, na verdade, são feitos de pequenos detalhes. Então, Satanás, ele sabe disso. Por isso é que ele tem usado a internet com essa intenção de influenciar o nosso comportamento. Isso é tão verdade que a psicóloga disse que é mais difícil influenciar pessoas adultas. Porém, o alvo principal de quem tem sido usado por trás disso, que são psicólogos altamente preparados, é uma junta de psicólogos altamente preparados, e não é exagero dessa psicóloga. Né? A gente percebe nas frases dessa psicóloga cristã que não é um exagero, pelo que nós temos percebido da internet. Então, quando a gente olha os comportamentos dos mais adultos comparado com os mais jovens, a gente vê uma diferença da gente que veio antes da internet, inclusive. E na época que eu estudei pedagogia, eu aprendi que a criança que tem entre 7 e 8 anos, elas pegam as coisas com muito mais facilidade do que uma pessoa adulta. Ou seja, por isso a intenção, por isso o alvo principal deles é a criança, porque eles sabem que as crianças retêm com muito mais facilidade aquilo que vai além daquilo que nossos olhos veem. O cérebro tem uma capacidade tão poderosa, eu aprendi isso desde a época da pedagogia, estudando comportamento psicológico. O pedagogo, ele não é claro, ele não é alguém que estuda psicologia a fundo, mas a parte comportamental nós somos obrigados a estudar, por causa de temos que lidar com crianças. Se você for diretor de uma escola, você tem que lidar com muitos adultos, você tem que lidar com os pais, você tem que lidar com o externo escolar. Então você é obrigado a pegar bastante dessa parte comportamental psicológica para que você possa ter uma aplicação legal quando você for um profissional. Então a gente entende o porquê que a internet ela foca bastante nas crianças. E o porquê que ela foca bastante também no educacional, porque também nós estudamos também essa parte educacional, jovens e adultos, e porquê que ela foca em ter adultos amanhã com comportamento deturpado, são por pequenos detalhes. Satanás sempre vai querer trabalhar em pequenos detalhes para destruir coisas grandes. A gente percebe, eu falei na pregação que eu fiz na igreja, que quando você vai se comunicar com alguém, às vezes a pessoa te manda uma mensagem pelo WhatsApp e a pessoa nos manda alguma mensagem e a gente visualiza, a gente não responde, ou melhor dizendo, alguém te manda e você manda mensagem para alguém e a pessoa não responde você. E isso não é uma coisa bacana, eu acho um pequeno detalhe, mas eu costumo responder qualquer tipo de mensagem. Até aquelas que às vezes, de repente, você não precisa responder, mas eu prefiro responder. Por que eu prefiro responder? Eu não quero que o meu cérebro ele seja treinado pela internet. Eu não quero que o meu comportamento ele seja sutilmente treinado. O apóstolo Paulo fala para Timóteo aqui,
aqui no finalzinho do capítulo 4 de 2 Timóteo é o seguinte: tu, porém, no versículo 5 do capítulo 4, tu, porém, se sóbrio, Timóteo, se sóbrio, em todas as coisas suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, se sóbrio. A gente está no meio de uma geração que tem sido embriagada com seu comportamento por pequenas coisas, por pequenas bebidas. E o apóstolo Paulo fala: Timóteo, ser sóbrio no meio dessa geração que tem se corrompido. A gente lê aqui: pois os homens serão egoístas. O que a internet tem trazido? O egoísmo, levantando o ego das pessoas, né? As pessoas querendo. A gente vê muito falastrão dentro da internet, teólogo para tudo quanto é lado. Às vezes as pessoas nem pastores têm, mas estão lá pregando, lá se sentindo às vezes muito mais às vezes do que os próprios pastores que têm uma história. Às vezes muitas pessoas seguem essas pessoas aí. Como eu falei, pessoas amando-se, se elevando o ego, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não pode colocar frases, né, que não possa postar uma foto, nada disso. É bem o contrário. Com essas palavras, estou querendo dizer que nós sermos sóbrios com os comportamentos. Como eu disse, eu prefiro responder às pessoas. Eu vou treinando a mim mesmo a ter a educação que eu tinha quando não havia internet. Eu vou treinando isso. Então, a gente vê as pessoas respondendo abreviadamente. Eu prefiro não responder. Eu treino a minha própria escrita procurando não abreviar nada. Às vezes você manda um elogio para uma pessoa, eu já fiz muitas vezes. Poxa, fulano, poxa, legal isso aí que você fez. Poxa, muito bacana. Já é da minha natureza, desde antes de se converter, elogiar trabalhos. Eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem sinceramente. Se for uma coisa legal, às vezes a gente posta isso na internet, a pessoa posta alguma coisa, posta um trabalho, às vezes posta uma foto mesmo, fala: poxa, legal, muito bacana isso que você fez. A pessoa responde da seguinte forma, no final: OBG. E mais nada. De repente, se colocasse OBG, meu irmão, muito obrigado pela consideração, mas às vezes coloca só OBG. Porque, como a psicóloga também disse, as pessoas estão imediatistas. A internet tem feito com que nós fiquemos imediatistas. Tudo nós queremos fazer muito rápido. Tudo nós queremos para ontem. Aí, às vezes a pessoa coloca lá OBG para pronto, acabou. E nem se incomoda em colocar alguma coisa a mais. Poxa, meu irmão, obrigado. O que tem de errado a colocar? Poxa, meu irmão, obrigado, usar algumas letras a mais. Mas a questão é que não vem somente delas, mas está vindo de fora. Esse comportamento net, ele tem manchado as pessoas, tem contaminado as pessoas de lado de fora da internet, pessoas especialistas para poder atingir o seu comportamento. E quando é que o apóstolo Timóteo, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, avisa para Timóteo: sede sóbrio. Pois as pessoas serão egoístas, avarentos, que a palavra ela é bem semelhante, então eu não vou parar para não tomar muito tempo. Serão jactanciosos e arrogantes. Pessoas arrogantes. Eu tenho visto demais, as pessoas têm usado a internet para serem arrogantes. Quantas vezes você mesmo já viu as pessoas usando a internet para aproveitarem serem pessoas, usarem das suas grosserias? As pessoas, quando a Bíblia diz que o silêncio é precioso, e é verdade, Salomão fala muito sobre silêncio, a internet tem sido boca de pessoas arrogantes para ofenderem umas das outras na internet. Alguns grupos que eu participo, principalmente chamados grupos, alguns grupos que chamam-se reformados, as pessoas querem debater umas com as outras, ofendendo umas às outras, irmãos se ofendendo uns aos outros, quando Jesus Cristo fala: gente, é na sua união. O que vocês estão mostrando para o mundo? E parece que as pessoas às vezes, em vez de estudar uma Bíblia para ele mesmo, ele estuda a Bíblia para poder debater com o outro, para poder humilhar o outro, para poder rebaixar o outro. Uma arrogância que a gente não tem, que a gente pensa: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Arma de Satanás.
Porque a igreja tem sido desvinculada através da internet. Quando Jesus Cristo falou que é na união da gente, está escrito no livro de João, que o mundo vai conhecer a igreja. E Satanás, sabendo disso, tem feito essa algazarra. Eu não vejo o povo maior do que eu não vejo o povo brigar tanto como os cristãos. Nem macumbeiros, nem você não vai ver espírita, nem budista discutindo na internet. Você vai ver crente discutindo na internet. É incrível o que a internet tem feito, as pessoas não têm percebido desde o pequeno detalhes ali, desde os pequenos detalhes. Então, pessoas arrogantes, aonde que a gente tem visto pessoas arrogantes? Dentro da igreja. Arrogantes, inchados em si mesmo. Blasfemadores, pessoas blasfemando às vezes do próprio Deus, blasfemando um do outro, às vezes. Falando mentiras, igreja com igreja. Né? Não quer saber se a outra tem o Espírito Santo. Né? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa terrível. Mas se nós não tomarmos cuidado, podemos blasfemar de igreja que na verdade está fazendo um ótimo trabalho. Mas pessoas blasfemadoras não têm mais cuidado em blasfemar a imagem de uma outra igreja de qualquer maneira. Simplesmente fazem. Desobediente aos pais, você olha na internet, você vê jovens sendo doutrinados. Quando você abre a Netflix, por exemplo, você vê filhos discutindo com os pais a todo momento, desobedecendo aos pais nos filmes. E os jovens olham aquilo, os jovens gostam, na verdade. Eles ficam doidos para poder fazer a mesma coisa com o pai. E aquilo vai contaminando. Poxa, fulano de tal no filme fez, já vi. E pá, e acha que podem desobedecer os pais também. A Rede Globo é mestre. Quantas vezes já vi aí na Rede Globo passar com um controle remoto, de repente colocar, tá ali um filho discutindo com o pai na maior naturalidade, discutindo de maneira horrível. É isso que tem sido passado aí pela tecnologia, principalmente pela internet, os filmes que passam pela internet, como na Netflix, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado. São coisas que têm acontecido para contaminar dentro da igreja. Timóteo sobreviverão tempos difíceis. Ingratos, irreverentes, né? Ingratos e irreverentes, pessoas ingratas e irreverentes, tem quase a mesma conotação quando se diz respeito a alguém que fez alguma coisa pelo outro, né? E irreverentes é o quê? Que é uma pessoa que não consegue enxergar, não consegue reverenciar uma outra pessoa, aquilo que aquela pessoa fez por ela. Tem pessoas que não conseguem enxergar. Você pode quebrar um apartamento inteiro para aquela pessoa. Pode quebrar. Mas ela não vai conseguir depois, quando o tempo passar, se você fizer alguma coisa de errado com ela, ela não vai lembrar do bem que você fez, mas vai lembrar do mal. Você pode quebrar um apartamento para ela, ter quebrado um apartamento todo para ela, construído tudo de novo. Mas ela não vai lembrar disso. Ela vai lembrar do mal que tu fez agora. E de repente esse mal não foi nem um mal tão grande, igual o bem gigante que tu fez por ela no passado. Isso é terrível. Isso é terrível. Desafeiçoados. A gente percebe bastante, né, na internet como eu já falei, esse desafeto ele chegando, né, as pessoas agindo com esse desafeto na igreja, quando aqui em Colossenses, eu vou abrir aqui em Colossenses rapidamente, o apóstolo Paulo, ele fala aqui uma palavra muito interessante aqui em Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Terno, a palavra terno vem de entranha, de dentro, ardente, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Só que a gente tem visto sutilmente esse desafeto através da internet. É aquilo que a psicóloga disse, aleximia, que a gente vai ouvir, que não compreende o sentimento do próximo. Não consegue compreender o sentimento do próximo. Se você elogiar muito,
uma pessoa hoje, mandando um bom dia para ela hoje. Amanhã tu manda uma carta de bom dia para ela, um textozinho de bom dia outro dia. No terceiro dia ela vai estar enjoada. Ela já vai olhar o teu bom dia e não vai querer responder mais. Outro dia eu vi inclusive era até um conhecido meu, e ela falou, a pessoa falou, todo dia a pessoa bota um negócio de bom dia ali, mas pensa bem comigo. Se você tem um conhecido, todo dia você cruza com ele para poder trabalhar. Todo dia você vai falar assim, bom dia fulano. Todo dia você vai falar, e não vai enjoar. Por que que pela internet tem que ser enjoado um bom dia que a pessoa te dá todo santo dia? A internet é diferente, a internet não pode. Se você cruzar com a pessoa todo dia, você vai querer dar bom dia. Ao vivo. Mas pela internet enjoa. Ser carinhoso pela internet hoje em dia enjoa. Você responder com mansidão. Se a pessoa te manda uma mensagem hoje, e se eu mando uma mensagem para alguém um dia, é uma mensagem qualquer, e ela me responde, né, no outro dia ela me responde também, e toda vez que eu mandar mensagem para ela me responde, imagina eu enjoar disso. Pô, tudo que eu mando ela responde. Tudo que eu mando ela responde, mas pessoalmente, o que ela me perguntar todo dia eu vou responder, por que eu não posso responder pela internet? Por que eu não posso ser educado com ela tanto quanto só ao vivo? Pela internet não. A internet está fazendo você enjoar de tudo. O desafeto está entrando. A gente não está ficando sóbrio. Nem o OK que as pessoas às vezes colocam, eu costumo colocar. A pessoa fala, faz alguma coisa assim, assado bola. Aí as pessoas falam, OK. Sabe por que eu não costumo usar OK, o joia? Às vezes a pessoa bota só um joia só. Por quê? Eu não estou dizendo que você entenda bem. Entenda em nome de Jesus. Estou dizendo que você deva parar de usar o OK, que é o OK, né, em inglês. O joia, entenda. Não é que você não deva parar. Mesmo porque, eu deveria ter uma moral, de repente, gigante demais para poder você levar em conta isso que eu estou falando. Mas, para poder... somente, eu estou falando, avisando, colocando isso, só para poder a gente ficar ligado no nosso comportamento. Eu não consigo imaginar eu falando, Jesus, poxa, eu estou orando por fulano, eu estou orando por cicano. Você ora também, Jesus? Jesus coloca assim, ok, só. Estou dizendo que está errado o que está fazendo, não é isso. Só que eu imagino um Jesus bem mais doce, de terno afeto, mas tão terno afeto, mas tão terno amor nas suas palavras, é tão doce a palavra de Jesus que eu imagino Jesus assim. Quando tu bota, Jesus, tu faz uma coisa pro cicano para mim, Bertano, tu faz para mim, ele fala assim, claro, meu filho, amém, eu faço sim. Ou sempre, no mínimo, um não, amém, eu faço, não um joia. Olha, eu vou estar aí, tá, com você amanhã, um joia. Acredito que Jesus falaria, sim, venha, eu estarei te esperando. A Bíblia fala para nossas palavras elas serem doces. Então é esse doce que eu vou pelo menos procurar ser. Eu não estou querendo passar uma imagem de perfeitão. Nossa, como o Flávio ele é perfeito. Olha, que sujeito educadíssimo. Não, eu tenho muita dificuldade. O que eu estou falando para você são treinamentos que eu estou fazendo. Treinamento para fazer. Porque senão eu vou deixar sempre contaminado pela internet. Senão eu vou agir igualzinho. Está dizendo, né, aqui em Timóteo, e na carta de Paulo, deixa eu voltar aqui ao texto. Desafeiçoados, implacáveis, pessoas duras, né, duras de coração, pessoas de difícil perdão, pessoas que sabiam que antigamente, depois que você fez alguma coisa errada contra ela, mas ela não consegue ver que você mudou. Ela não consegue ver que hoje você é uma outra pessoa. Por mais que tu tente mostrar que tu é uma outra pessoa, uma pessoa diferente, tu sente que ela não aceita você. Tem pessoas que alguém criticou você no passado, de repente você até era aquilo mal que a pessoa falou a seu respeito, mas aí você mudou, você conheceu Jesus Cristo, de repente você foi até uma ovelha, cabeça um pouquinho mais dura, mas o tempo passou, Jesus foi mudando, te modificando, e a pessoa não consegue perceber o quanto você tem sido diferente. Quando você tem procurado ser uma pessoa melhor. Ela prefere manter uma imagem antiga ao seu respeito, não te perdoar, ou
não te tratar de uma maneira diferente na qual você mereça. O desprezo, eu falei na igreja, uma das piores coisas que tem. Não vou entrar muito, porque o vídeo vai ficar muito longo, como eu falei na igreja, mas o desprezo tem um poder terrível. Se você vê alguém difícil de se lidar, uma pessoa difícil de mudar, você pode ter certeza que o desprezo não vai ajudar. Você olhar para ela de cara feia, quando ela passa na rua, virar para o outro lado da sua cara, não vai ajudar. Não vai fazer com que ela deixe de ser o que ela é. Mas o amor, sim. O amor tem esse poder. A Bíblia diz que a palavra branda, ela esmaga ossos. Ou seja, a palavra amorosa, a palavra doce. A palavra doce, ela esmaga ossos, meu irmão. Eu vou ser contaminado pela internet? Não, eu não vou ser contaminado pela internet. Então eu não vou me estender mais do que isso daqui para o vídeo não ficar muito longo. Até queria, mas não quero que o vídeo fique tão longo. E na suma de todo estudo, é isso que eu quis passar. Não se deixe ser contaminado pela internet. Eu sei que você não vai deixar de usar seu OK, seu joia, e nem precisa. Mas preste atenção no teu comportamento, seja o mais doce possível. Não permita que esses homens dos últimos tempos venham se estabelecer na sua mente através da internet. Romanos 12 vai dizer que não vos deixeis mudar a sua mente com o moderno, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Com terno afeto. O terno, a palavra terno vem de afeto entranhado.